Graças e paz, amados. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem está feliz com Jesus, não mente. Eu gosto do irmão, nosso pastor, ele diz, eu. Tristeza todos nós temos. Lutas. Paz, querida, faz tempo que não te vejo. Luta, todos nós temos. Se tiver alguém que estiver sem nenhum problema, que levanta a mão, só para me ver. Essa igreja aqui é problemática, pastor. Problemática. Então, gente, eu estava conversando com o pastor agora há pouco ali, exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Parece não, com certeza, o amor de muitos tem se esfriado. As pessoas têm abandonado a fé. As pessoas têm se frustrado porque muitas, não vou dizer igreja, muitas denominações, vamos dizer assim, que acho que fica melhor por aí, andam pregando coisas que não condiz com aquilo que Jesus tem nos ensinado. Vai lá na igreja, promete que vem aqui que você vai ser abençoado, aqui é o lugar, aqui é chave de apartamento, é emprego, é filho, é namorado, marido, enfim, tantas promessas, coisas que Jesus não falou dessa forma. O evangelho ele é pregado duro, não é mole. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Vem cá, bonitinho. Vem cá aqui. Não, nunca. João Batista estava lá e nunca, mesmo sem conhecer Jesus, porque João Batista nasceu com 6 meses de diferença de Jesus, foi para o deserto, ficou 26 anos lá, quando ele voltou, 4 anos pregando o evangelho. Arrependei-vos. Chama até de raça de víbora. Olha só, se eu chegar aqui e chamar vocês de cobra, que todo mundo vai falar, nunca mais chama esse pastor aqui. Mas João falava isso. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir? Gente, muitas vezes nós estamos fugindo da verdade. Sim ou não? As igrejas que pregam o oba-oba estão lotadas, pastor. Você quer ver também outra coisa que está lotada? A academia. Eu passei ali, fui acertar um negócio ali no shopping. A academia está em fila para entrar de gente. Eu falei, meu Deus, por que na igreja não está assim, fila de gente para a igreja? Deixa a minha vez, você já foi ontem no culto, deixa eu ir hoje. Não, está ao contrário. Eu estava conversando com a minha esposa hoje e ela dizia, como está as coisas hoje em dia, né? Acho que é poucas pessoas mesmo que vão entrar no céu. É poucos mesmo, gente, não é muito não. Mas aí, eu orando a Deus, esse pouco que nós achamos é muito. Que a Bíblia nos fala de milhares de milhares. E Jesus falou que lá há muitas moradas, não é poucas, há muitas moradas. Mas por que fala muitos são chamados e poucos os escolhidos? Porque os poucos escolhidos estão dentro da igreja hoje adorando a Deus em vez de estar lá fora. Se você é um escolhido, você é uma escolhida, não adianta espernear, ainda que você fala, vou dar uma voltinha lá fora, mas não tem jeito, uma hora você vai voltar. O filho pródigo estava lá, se afastou, mas ele nunca deixou de ser filho. Quando ele voltou, o pai estava lá de braços abertos. Amém? Então nós queremos falar um pouquinho, só um pouquinho, que não dá muito tempo, sobre cegueira espiritual. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Jesus chamou alguém de cego alguma vez? Sim ou não? Sim ou não, gente? Jesus chamou gente de cego ou não? Chamou sim. E não foi só uma vez não, foram várias vezes. E continua chamando até Apocalipse. Até em Apocalipse se você ir lá, quando está falando com as igrejas lá de Laodiceia, se não me falha a memória, ele fala, aconselho que de mim compre ouro, né? Aí ele fala que você não sabe que você é um cego, um desgraçado, né? Pobre e não está falando de roupa, né? O pastor hoje não colocou nem a roupa de crente. Não está falando de roupa, está falando de uma cegueira espiritual. Lá em livro de João, capítulo 9, quando Jesus curou aquele cego de nascença. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Se você ouvir algum crente falar, algum pregador falando assim, que crente não fica doente, repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus, porque crente fica doente sim. Amém? O pastor Erasmo estava aqui que nem japonês.
Domingo, não foi? Domingo, tá que nem o japonês. Sábado, foi sábado, né? Que nem o japonês. Por quê? Tomou um remédio e deu reação, ficou doente. É doente ou não é? Ficou doente. Você sabe por que japonês tem o olho puxadinho assim? Ó? Sabe, pastor? Por causa do arroz, de tanto comer arroz, não é? Chegou lá, colocou arroz, arroz de novo. Aí deu aquela esticadinha no olho. Brincadeira. Mas assim, se alguém pregar que crente não fica doente, esquece. A Bíblia fala que nós seremos atribulados. A Bíblia fala que nós teremos aflições. A Bíblia fala de várias. E se o crente ficar doente, tem que o levar. Porque se nós não ficarmos doentes, nós não temos a oportunidade de falar: Jesus, me cura. E Ele te curar. E nesse mesmo capítulo de João 9, Jesus me curou. Ele não me curou de uma forma como eu pensava que Ele iria curar. Ele me curou do jeito que Ele quis curar. Da forma dele, não foi da minha forma. Eu já contei isso aqui. João capítulo 9, versos de 1 em diante. Que Jesus ia passando e viu, quem conhece o texto, um cego de nascença. Já era de nascença. Então, não é o pecado que causou a cegueira daquele homem. Ele já nasceu cego. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Jesus, quem pecou? Foi esse? Ou foi os seus pais para que nascesse assim? Jesus falou: nem ele e nem seus pais. Mas essa doença foi para que se manifestasse a glória de Deus. Tem coisa na nossa vida que acontece que é para a manifestação da glória de Deus. Amém? E tem doença que acontece conosco que somos nós mesmos que causamos. Sim ou não? Coca-Cola é bom pra caramba, não é? Com a Coca-Cola com uma feijoadinha vai bem, um churrasco. Né? Não é gostoso? Mas faz um mal danado, gente. Mas a gente para de tomar? Não. Já estão cobrando a Coca-Cola aí, pastor. Não para de tomar. E tem doença, gente, que é por causa do pecado, sim. Doença que é por causa do pecado. E tem a doença que Deus permite que a gente tenha. Por exemplo, Jó, nós pregamos aqui. Jó era um homem reto, temente a Deus, né? Íntegro, se desviava do mal. Por que ele ficou doente? Porque Deus permitiu. Porque Deus fala assim: não, lá você não vai tocar, ele não ia. Então, gente, entenda uma coisa. A vida de crente aqui, o pastor estava falando comigo agora na entrada. Às vezes fica remoendo coisas do passado, coisas do pecado, coisas que nós fizemos, coisas que aconteceram, e ficamos remoendo aquilo. Não presta, gente, joga isso fora. O próprio Jesus fala assim, olha, lá em Isaías capítulo 43, ele diz assim, olha: vocês me cansaram, vocês não me deram o dízimo do hortelã, vocês não acenderam incenso para mim, vocês não me adoraram, vocês me cansaram com os pecados de vocês. Está escrito isso na sua Bíblia. Mas eu, próprio Deus falando, eu, por amor de mim mesmo, próprio Deus falando, apago os seus pecados e deles eu não me lembro mais. E às vezes a gente pede perdão para Deus, daqui a pouco a gente está: Deus, me perdoa daquele pecado que eu cometi lá o mês passado. Deus fala assim: que pecado? Se você pediu perdão e se arrependeu, meu querido, não existe mais. Deus fala: que pecado que você está pedindo perdão? Não lembro disso. Se ele fala que ele esqueceu, ele esqueceu. Nós é que ficamos remoendo o passado. E aí, está escrito na Bíblia. Uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás prossigam. Ah, meu Deus, nós temos que andar assim, meus queridos. Olhando para Jesus, autor, porque o diabo, ele é acusador, ele está o tempo todo nos acusando. E você sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos cegos espirituais. E um cego, ele caminha em direção que ele não sabe para onde ele vai. Hoje na cidade existe pelo menos em alguns lugares na calçada, tem eles colocam uma lajota com um guia, cheio de tracinho. Aquilo ali é para cego andar. Então ele vai com bengalinha, né? E ali, enquanto ele está achando aqueles estrias ali, ele vai caminhando. Mas se acabar aquelas estrias, ele não sabe mais a direção. Ele não sabe mais aonde ir. Assim somos nós, sem Jesus Cristo no nosso coração. Lucas capítulo, aleluia, 24. Vamos ler, abra sua Bíblia. A minha tradução talvez seja um pouquinho diferente, mas a de vocês não vai mudar nada. Aleluia, Jesus. Capítulo 24. Vamos a partir do 13. Que diz assim. Prestem bem atenção. Naquele mesmo dia,
2 dos seguidores de Jesus, ou dos seus discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos, na sua tradução está escrito em côvados, sim ou não? Ou estádios? Estádios, né? Na minha já está dando quilômetro. Então fica mais ou menos 10 quilômetros, vai dar uns 10 quilômetros e 600, mais ou menos de distância. De Jerusalém até Emaús, o lugar aonde eles estavam indo. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa deixou que eles não o reconhecessem. Na sua tradução estava dizendo assim que eles estavam como que cegos. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, gravem bem esse nome, Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus chegou e disse: o quê? Será que Jesus não sabia o que estava acontecendo, gente? Jesus perguntou: o que foi? Sabe, tem gente que fala que nosso Deus é um Deus assim todo carrancudo, que nosso Deus é um Deus até brincalhão, sabia? Nosso Deus é um Deus de estratégia, não é aquela, a gente olha a Deus como se ele fosse um monstro. Não, ele quer temor, ele não quer que você tenha medo dele. Ele quer que você o tema sendo ele o Deus da sua vida. O que é? Que foi? O que vocês estão falando aí? Sobre o que vocês estão dizendo? Gente, isso é uma coisa que eu fiquei perguntando para mim, na mesma hora que eles falaram aqui. Olha só, eles perguntaram para Jesus, no verso, vamos voltar um pouquinho. Um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Jesus vai: o que foi? Perguntou ele, e eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazaré? Aquele homem que era profeta, era Deus para todo o povo, e era poderoso em atos e em palavras. O chefe dos sacerdotes e os líderes entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E a nossa esperança que era que ele que iria libertar o povo de Israel, porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viriam anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse-lhe: como vocês demoram a entender e crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Começando a explicar todas essas passagens das Escrituras Sagradas que falavam sobre os livros de Moisés, os que estavam escritos, os poderosos, os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, prestem bem atenção nessa outra passagem. Jesus fez com quem ia, Jesus não queria ir. Jesus fez com que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram, e eles reconheceram Jesus, mas eles desapareceram então e disseram uns para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando nos falava na entrada e nos explicava sobre as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com todos os seguidores de Jesus e os apóstolos com quem estavam com ele. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor, crendo que o Senhor está aqui neste lugar, porque é palavra do Senhor, não somos nós que inventamos isso é coisa que o Senhor mesmo disse, Pai, e eu creio nisso, Pai. Eu creio na atuação do Teu Espírito Santo, eu creio que o Senhor está nessa noite falando aos nossos corações. Então, meu Deus, em nome de Jesus, toma todo o meu ser, ó Deus, toma cativo todo o ouvido, todo o coração, que a Tua palavra venha fazer guarida em cada vida, Senhor, e fazer aquilo que o Senhor propôs a fazer nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero só começar aqui dizendo o seguinte: nós começamos dizendo assim: naquele mesmo dia,
a gente falando assim, dá a impressão de que a gente não sabe o que aconteceu antes, quando se diz no mesmo dia. Por que no mesmo dia? Isso já era um domingo. E a Bíblia nos diz que de madrugada, bem cedinho, às 4 horas da manhã, as mulheres saíram e foram ao sepulcro com alguns aromáticos para poder fazer o quê? O que ela ia fazer com aqueles perfumes? 3 dias que Jesus estava morto e elas estavam indo com perfume para passar no corpo de Jesus. Ou seja, Jesus tinha falado que ia ressuscitar ao 3º dia, mas ao 3º dia elas foram com perfume para passar no corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, veio a pedra revolvida, vamos dar uma acelerada aqui, viram a pedra revolvida e apareceu um anjo e disse para ela, o que vocês estão procurando aí? Não está mais aí não, já viveu, não está mais aí, está vivo. E interessante que elas voltaram assustadas, e até então elas não tinham acreditado que Jesus realmente havia ressuscitado. Não acreditaram, elas saíram espantadas. E chegaram lá e falaram assim, levaram o corpo do nosso Senhor, onde será que eles colocaram? Nós não sabemos aonde o colocaram. Tem uma outra passagem que diz que no meio do caminho Jesus se apresenta para uma delas, e elas vão tocar em Jesus. Jesus falou, papo, não me toca não, porque ainda não fui glorificado. Vai lá e fala para os meus irmãos que daqui a pouco eu vou lá me encontrar com ele. Jesus chamou os discípulos por isso lá em João ele fala assim, o mais chegado que irmãos. Não vou chamar vocês mais de servo não. O servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vou chamar de amigo, de irmãos, mais chegado, mais chegado. É assim que Deus nos quer. Deus não quer um povo temente a Ele de uma forma que fica com medo, sabe, cheio de coisa. Não, eu tenho liberdade. Gente, eu costumo falar com Deus assim, que nem eu estou falando com os irmãos assim. Eu estou andando dentro do carro, eu falo Jesus. Eu lembro de uma vez que eu estava vindo de São Paulo, estava indo do trabalho para casa. E eu vinha com a Kombi da empresa, e na época eu levava a marmita, e a marmita estava em cima do banco da Kombi, e eu comecei a falar, Jesus, vamos comigo, porque eu não gosto de andar sozinho não, vamos comigo. Eu olhei para o lado e vi a marmita em cima do banco, eu falei, me perdoa Jesus, peguei e tirei a marmita, falei, senta aqui Jesus, senta aqui, mas como se eu estivesse falando com o pastor Erasmo aqui assim, senta aqui. Irmãos, creiam, eu acordei dentro da garagem da minha casa, não me pergunte como eu cheguei, como eu dirigi, não sei. Eu acordei dentro da garagem da minha casa. Como eu cheguei lá, eu não sei. Só sei que eu cheguei. Porque eu tenho um grande amigo que anda comigo todos os dias. Lá está escrito assim, eu conversando com o pastor hoje ali mesmo, eu falei assim, Jesus falou assim, olha, fala uma coisa comigo, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até... Às vezes a gente não vê isso. A gente não sente isso às vezes. Jesus falou que está conosco todos, ou seja, Jesus está aí com você, pastora Rose. Está aí. E sabe o que acontece às vezes? Jesus está conosco e nós não sentimos que Ele está conosco. Aí eu peco, aí eu faço um monte de coisas erradas, porque eu não estou sentindo Jesus. Mas de quem é a culpa? A culpa é minha ou a culpa é de Jesus de eu não poder senti-lo? A culpa é minha. Por isso a Bíblia diz assim, chegai-vos pois a Deus, e Ele, aí eu estou poderoso, aí resisti ao diabo e ele, aí sim, mas só se eu estiver com Deus. Se eu estiver sem Deus, esquece, não vai enfrentar o diabo de mãos vazias, que você vai perder, Os discípulos, as Marias foram lá e viram que Jesus não estava, e elas correram. Aquela história que os 2 discípulos estavam... Se bem que umas mulheres foram ao sepulcro e chegando lá falaram que ele não estava, já tinha ressuscitado. Eles estavam contando a história com tristeza de que Jesus havia morrido, porém eles estavam dizendo, mas tem umas mulheres que foram ao sepulcro e chegando lá, viram que Jesus não estava, que ele estava vivo. E as mulheres correram para avisar. Tem um outro trecho que diz que elas falaram para Pedro e mais um discípulo. E Pedro saiu com esse outro discípulo e foram até o sepulcro, aonde Jesus estava. E quando eles estavam a caminho, um dos discípulos era talvez mais jovem, talvez era que nem eu, assim, bem jovem. Saiu correndo na frente, chegou lá, olhou de fora e viu que Jesus não estava no sepulcro. De repente chega Pedro, cansado já com a língua de fora, e entrou dentro do sepulcro, ou seja, ele foi lá conferir lá dentro. Quando ele chega lá, dentro do sepulcro, ele vê aqueles lençóis que estavam envoltos em Jesus,
E ao lado, o lenço que estava na cabeça de Jesus estava dobradinho, enroladinho, bonitinho, separadinho de lado. O que eu vou falar para vocês aqui não está escrito na Bíblia, mas eu vou usar uma palavra mais assim, para a gente entender melhor, assim, é um costume dos judeus, que quando você vai à casa de um judeu, e eles colocam a mesa para você comer, e eles dão um lenço, um guardanapo, e você começa a comer, de repente deu vontade de você ir ao sanitário, ao banheiro. Aí você se levanta para ir ao banheiro, se você pegar aquele lenço e jogar em cima da mesa de qualquer jeito, você está dizendo assim, eu não vou comer mais. Aí os serviçais, os empregados vêm e retira os talheres e levam embora. Mas se você dobrar bonitinho e colocar de lado, em cima da mesa bonitinho, você está dizendo assim, eu vou ao banheiro, mas eu vou voltar. Significa que Jesus, quando colocou aquele lenço dobradinho, ele diz assim, eu vou voltar. Amém? Eu vou voltar. Não é isso que está escrito na Bíblia, mas segundo os judeus, a história judeu, o costume deles, a tradição deles, é assim que eles fazem até hoje. Até a cama que você vai dormir na casa de um judeu. Se você sair, levantar da cama e dobrar e forrar a cama direitinho, lá bonitinho, deixar eles vão entender que você gostou da estadia e que você vai retornar para dormir lá. Então, gente, Jesus vai voltar. Vamos para a história agora. E no mesmo dia, então nesse mesmo dia, os discípulos estavam em direção a Emaús. Imagina aqueles dois conversando. Isis, poxa Isis, e agora? O que vai ser de nós? Eu pensava que ele ia ser o remidor de Israel. E agora, o que vai ser de nós? O que vai acontecer? Aí de repente Jesus se aproxima. E começa a conversar com eles e diz assim, o que vocês estão falando aí? Como se ele não soubesse de nada. Jesus sabe de tudo, até dos seus pensamentos, sabe? Quando você vai orar a Deus, as suas palavras, antes mesmo dela sair da sua boca, ele já sabe. Já sabe de tudo. E se tiver errado, o Espírito Santo vai dar uma consertada nela diante do Pai e vai apresentar ela lá para Deus. O que vocês estão falando aí? Por acaso você é peregrino aqui? Você não está sabendo o que aconteceu? Que pegaram aquele que era o remidor de Israel, que pensávamos, ele era poderoso, ele curava, ele ressuscitava, ele fazia, e a gente creu que ele era o Cristo, mas morreu. Se bem que algumas mulheres foram lá no sepulcro. Gente, Jesus está caminhando conosco todos os dias. E às vezes, se você ler no teu trecho, a Bíblia diz que eles estavam como que cegos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, ele não falha. Ele não falha. E às vezes nós estamos como aqueles mesmos dois discípulos no caminho de Emaús. Agora você quer ver uma coisa mais interessante ainda? Você sabe quem era Cleopas? Alguém sabe quem era Cleopas? Ele era tio de Jesus. Pode ver que lá no início fala, lá no sepulcro estava Maria, a irmã de Maria de Cleopas, que era mulher de Cleopas, que estava junto ao pé da cruz também, quando Jesus estava sendo crucificado, e de repente esses discípulos andaram com Jesus, viram os milagres, é tanto que eles estavam falando a respeito dos milagres de Jesus. Aí Jesus se aproxima, como é que eu não vou reconhecer o meu tio que se aproxima de mim? Pois se você quiser eu te mostro os versículos que falam que ele era parente. Como é que às vezes Deus está do nosso lado, pertinho da gente, a gente não reconhece que ele está do nosso lado. E os discípulos continuaram. Então, aconteceu isso e foram andando, até que chegaram a Emaús. Quando eles chegam a Emaús, diz a Bíblia, você acabou de ler, que Jesus fez com que ia embora. Sabe, Jesus ele faz com que, mas ele não quer, ele quer ficar. Mas ele só vai ficar se você convidar ele para ficar. Porque se você não convidar, ele vai embora. Ele fez com que ia embora e de repente os dois falaram assim, Jesus, não vai não. Nem Jesus, não chamaram nem de Jesus. Falaram assim, já está tarde, porque eles não sabiam ainda que era Jesus. Já está tarde, olhando para a pessoa que eles andaram junto, caminharam junto. Tanto tempo. 3 anos pelo menos, né? Andaram junto, caminharam junto. Fica, já está tarde. A sombra da noite está se aproximando, é perigoso. Fica conosco, almoça conosco, janta conosco, dorme conosco. E aí Jesus, acredito que muito alegre, chegou, fez. De repente Jesus pega o pão, apresenta ao Pai, parte da graça,
E eles falaram assim, poxa, quem fazia isso aí era Jesus. Sabe, quando você vai sentar na mesa com sua esposa, com seus filhos, dê graças a Deus pelo pão que você está comendo, viu? Dê graças que ali vai estar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vai estar com vocês na mesa, comendo junto com vocês. Agradeça a Deus. Eu te fiz, até quando eu estou sozinho, gente, eu não preciso estar na mesa não, eu pego o meu prato, eu fecho os meus olhos. Deus, muito obrigado, o Senhor nunca deixou faltar esse alimento, mesmo quando não tinha dinheiro, mesmo quando estava duro, Deus sempre proveu, Deus sempre dava um jeito, eu sempre tenho um alimento na minha mesa para comer. Eu creio que na sua casa também nunca faltou alimento. E quando está na pior das hipóteses, não tenho dinheiro para comprar o pão amanhã, Deus vai dar um jeito, de uma forma ou de outra, vai aparecer o pão para você comer amanhã. Porque Ele diz que busca primeiro o reino, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Tem gente que pensa que essas coisas acrescentadas é carro zero, é apartamento, né? João capítulo 11, verso 6. João estava preso na prisão. Vocês sabem por a história, por causa da irmã, que tá, né, e falou que não podia, e jogaram ele lá na prisão, porque ele falou a verdade, e hoje não se pode falar a verdade não, pastor. Falar a verdade hoje, você já vai para a cadeia, viu? E está chegando perto essa história, está chegando perto. Pastor Cláudio Duarte foi até Brasília, e viu um dos ministros falando que a coisa vai apertar para a igreja. E só vai ficar mesmo aqueles que são fiéis, verdadeiros filhos de Deus. Chegando lá naquele lugar, eu fico imaginando, se fosse eu que estivesse naquela situação, eu fico imaginando, será que eu agiria da mesma forma como eles agiram? Ou será que eu falava, não, eu sou super crente, eu sou, né? Andei com ele, eu vi os milagres. Eu fico imaginando isso, gente, fico imaginando. Agora olha só que legal. Quando eles reconheceram que era Jesus, eles tinham andado quase 11 quilômetros, para chegar até Emaús. Quando eles reconheceram, imagina que eles estavam cansados da viagem, não era de carro, né? Não andava 2, 3 quilômetros, nós a gente para andar 2, 3 quilômetros para ir para a igreja, falava, hoje não dá não, que eu estou muito cansado, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está calor. 11 quilômetros de sandálias no pé, pó, pedras no chão. Eles andaram 11 quilômetros, mas quando eles reconheceram que era Jesus, eles voltaram, diz a Bíblia que imediatamente foram até Jerusalém para anunciar que Jesus estava vivo. Será que eu faria a mesma coisa? Estou cansado, vou dormir, amanhã cedo eu levanto e eu vou lá avisar eles. Mas na mesma hora eles levantaram e voltaram mais 11 quilômetros para trás para avisar que Jesus havia ressuscitado. Sabe, nós precisamos aprender isso. Que as coisas não estão fáceis, as coisas estão difíceis, está se apertando cada dia mais, cada dia está ficando mais apertado. Eu pergunto assim, olha, será que hoje eu preguei para Jesus, eu falei de Jesus para alguém hoje? Estou falando para mim, você fala para você. Será que eu disse para alguém, olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar? Eu encontrei com uma pessoa hoje que eu convidei ela para vir, eu cortei o cabelo, é um barbeiro, e ele disse que viria domingo para a igreja aqui, para o culto. Aí não veio. Continuei orando por ela. Aí hoje eu fui no local, no mercadinho, cheguei, eu encontrei com ele dentro do mercadinho, ele olhou para mim, não precisa falar nada. Ou não deu para mim, não, mas eu vou. Ou seja, sabe que eu falei de Jesus para ele. Se você falar de Jesus, as tuas palavras elas não vão voltar vazias. A palavra de Deus não volta, ainda que ele não venha, ainda que ele não obedeça o seu convite, não aceite o seu convite, ela não vai ficar vazia, ela vai prosperar. Ela vai ficar lá, vai comendo ele por dentro, sabe? Como uma espada. Um dia ela vai falar, não tem jeito não. E se ele é um escolhido, se ela é uma escolhida, essa pessoa, ela vai vir. Aí você fica pensando, poxa, eu falei de Jesus para a Rose, mas a Rose foi lá para a Assembleia de Deus. Não interessa. Estou trabalhando para o reino. Amém? Trabalhando para o reino. Lá no Paulo, está falando assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo é quem dá? E cada um receberá a sua recompensa segundo as suas obras. Então não interessa. Faça a sua parte. Que a sua recompensa está lá, garantida no céu. Não pense que você vai receber recompensa do pastor Erasmo. Não pense nisso não. Não pense que você está aqui fazendo para o pastor. Não está fazendo para ele, está fazendo para Deus. Porque se estiver fazendo para ele, aqui está perdendo o seu tempo. Tem que honrar o seu pastor? Sim, tem que honrar o seu pastor.
Está escrito na Bíblia isso também. Porém, honra o teu pastor fazendo as coisas para Deus. Amém? Quer ver um pastor contente? Chega para ele e fala, pastor, vamos orar comigo? Deixa o pastor contente. Pastor, olha, chama o seu pastor para fazer. Pastor, vai lá na minha casa me visitar, porque tem gente aqui. Eu falo isso porque teve gente lá onde a gente congregava que nunca me convidou para ir na casa dele, nem para dizer assim, ó, vamos lá em casa orar por mim. Aí depois sai falando, pastor, nunca me visitou. O pastor não adivinha ninguém, não. Ele não sabe dos que se passa na sua casa. Ele não é oferecido também. Hoje eu vou lá na sua casa jantar, viu? Ele não vai fazer isso, não. Não vai. Espera que você o convide. E assim Jesus faz. Jesus espera um convite. Jesus não vai sentar à mesa para comer se você não convidar ele para sentar à mesa com você. Fica, Jesus, já está tarde. Entra, vem comer com a gente aqui. E aí você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Nós precisamos deixar essa cegueira espiritual, essa coisa que nos impede de ver a presença de Deus, de sentir a presença do Senhor, que, sabe, sabendo que Ele está conosco todos os dias, mesmo assim nós somos coração tão duro, né, irmã? Coração tão duro. Ele está comigo, mas nós tememos o mal, tememos as coisas. A quem temerei? De quem me recearei? A minha mãe, quase todos os dias ela dizia para mim assim, se o Senhor é por nós, todos os dias ela ia em casa e falava isso, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós temos que acreditar nisso, que Deus é conosco, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é maior, Ele é maior. Ah, mas hoje eu estou tão fraquinho, Deus é maior. Eu sou fraco, eu caio, mas ele diz assim que poderá o homem cair, contudo não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com as suas mãos. É Ele quem nos coloca de pé. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar um pouquinho. Se eu ficar em casa deitado, dormindo, sem fazer nada, fala, Senhor, eu preciso tanto de um emprego. Mas se eu não sair para procurar um emprego, para distribuir um currículo, não vai cair na minha... Não vai. Mas se eu me levantar e tomar ação, porque a Bíblia nos fala de oração, a gente fala que oração é só dobrar o joelho e orar. Não, não é isso. Oração é falar com ação. Eu estou falando, depois eu vou tomar uma ação. Quando eu disse para vocês lá de João 9, já contei isso aqui, já vou encerrar, que eu fui curado das vistas, eu acreditava da seguinte forma, eu acredito ainda, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou falamos, ou pedimos. E eu estava ficando cego, acho que Isis lembra, acho que ainda a gente estava na ponta da vida, eu quase não enxergava e tem uma dificuldade tremenda. E um dia eu disse, Deus, está escrito na tua palavra, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu falei, opa, espera um pouquinho, então eu tenho esse poder, eu vou orar para que Deus cure as minhas vistas. Eu coloquei as mãos nos olhos e em nome de Jesus sai toda a cegueira, todo o embaçamento das vistas, em nome de... Tire as vistas, está tudo embaçado, parece que ficou mais embaçado ainda. E aí eu fui falar com Deus, eu orei com fé, eu sei que o Senhor pode curar, mas o Senhor não me quis me curar, então fala para mim por que o Senhor não quis me curar. Deu meia-noite, a minha nora me liga, falou, sogrinho, consegui uma consulta para você lá no centro oftalmológico do Rio Vermelho, você quer ir? Eu falei, eu quero, eu vou. Eu fui lá, cheguei lá, passei pelo médico, o médico falou assim, você está com cegueira, você tem que operar para onde? Senão você vai ficar cego. Eu falei, aí o que faz? Ele falou, só operar, se eu autorizar a operar, a gente opera. Eu falei, então, para agora. Resumindo, fiz a cirurgia do olho, saí de lá com uma lupa, parecia que eu estava olhando no binóculo, assim, enxergando muito. Aí cheguei em casa, eu fui falar, Deus, por que o Senhor não me curou? E agora eu estou enxergando, eu fui no médico e estou enxergando. Orar com ação, preste bem atenção nisso. E aí ele falou, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia, caiu lá em João 9. Por isso que eu falo tanto desse João 9. Jesus ia passando e viu um cego de nascença. Os seus discípulos perguntou, quem pecou? Foi esse ou foi seus pais para que nascesse cego? Jesus falou assim, nem ele nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. O dia vai acabando, a noite vem que ninguém pode trabalhar. Jesus vai, cospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cego, fala agora vai-te e lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou enxergando. Isso aconteceu comigo. Eu fui até o médico e voltei enxergando. Fui lá me lavar no tanque de Siloé. Então não fique esperando não, gente. Orar com ação. O médico está aí para que você possa usar.
Uma dorzinha de cabeça, Deus cura. Vai ali, compra um Dorflex ali, daqui a pouco você está bom. Uma dorzinha no corpo, um relaxante muscular, uma coisa, daqui a pouco você está bom. Mas quando você fala, Deus, agora não dá, eu não consigo. Aí Deus fala, agora então deixa para mim. Lucas 1,9. Quando é impossível para o homem, é possível para Deus. Deus não dá para mim. Deus fala, agora então deixa comigo. Quem vai agir sou eu. Amém, meus queridos? Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu não sei como